né? Hoje a gente vai falar do São Paulo Futebol Clube aqui na programação da TMC, mas é outro tipo de instabilidade climática, né? Instabilidade climática na gestão do São Paulo Futebol Clube. Nós temos o prazer de conversar a partir de agora aqui na TMC com o Dr. Marco Aurélio Cunha, conselheiro do São Paulo e integrante histórico da Comissão Técnica do São Paulo. Eu me lembro, pelo menos desde os anos 80, me corrija se eu estiver errado aí, trabalhou com Cilinho, com Pepe, Carlos Alberto Silva, Mestre Tele Santana e tudo mais. Bom dia, doutor Marco Aurélio, como vai? Bom dia, doutor. Bom dia, Felipe. Bom dia, Estela. Eu só não tive a honra e o prazer de trabalhar com o Tele Santana, mas todos esses foram verdade. Todos esses. É um prazer falar com vocês, embora no momento delicado do São Paulo, nunca é bom falar na gestão de crise, mas é necessário. Então, estou aqui para ouvi-los e poder argumentar algo a respeito. Bom, sem obviamente tomar muito do tempo do senhor, mas baseado na experiência que o senhor tem, inclusive não só como conselheiro, mas integrante da comissão técnica, numa época que o São Paulo foi muito vitorioso e construiu, doutor Marco Aurélio, uma fama de time de grande gestão, um time que olhava para frente, tinha a contabilidade em dia, podemos dizer assim, e era exemplo para o país, né? Muita gente aqui nos pergunta, muita gente que não conhece inclusive o São Paulo, nem é de São Paulo, pergunta assim: como é que o São Paulo dos meus pais ou dos meus avós chegou a essa situação? Daria para resumir de alguma forma, doutor Marco Aurélio? Eu posso fazer uma metáfora, né? Dizer que é a decadência familiar, né? Quando você tem uma família estruturada, que trabalha muito, que conquista tudo, que fez com muito esforço o Morumbi, o CT de Cotia, Barra Funda, conquista grandes títulos, você tem realmente uma projeção e é lembrado por grandes conquistas. Obviamente, os adversários também são fortes, eles se equipam também, vão olhando aquilo que deu certo, vão copiando e melhorando, e o São Paulo ficou um pouco parado na sua soberba, eu diria, de ter sido um grande vencedor. Vieram as sucessões ruins para o São Paulo, ruins, o problema do Aidar, depois veio a gestão do Leco, que não foi exitosa, um comprometimento um pouco grande da questão financeira, e no fim veio uma gestão de marketing, que como todo marketing embala muito e entrega menos, né? E aconteceu tudo isso com o São Paulo. Os grandes cardeais, que eram os pilares do São Paulo na questão ética, moral, de comprometimento, foram embora, faleceram, e vieram os herdeiros, dos cardeais aos pardais. Foi isso que aconteceu. Nesse período todo que o senhor descreve, resumidamente, eu pergunto, o papel do conselho, e mais que isso, né? Os limites de até onde os conselheiros podem ir, porque hoje nós estamos vivendo uma situação extrema, mas houve avisos suficientes, quer dizer, 10 anos atrás, 5 anos atrás, olha, não estamos seguindo num rumo financeiramente saudável, ou eticamente saudável, ou tem um momento que o conselho não tem mãos atadas e não consegue se manifestar e se expressar? O poder presidencialista é absoluto, o conselho está ali com pessoas menos envolvidas com a gestão, você tem uma diretoria que faz a gestão, e os conselheiros estão ali, muitos deles já fora, já com não tanto vigor para avaliar cada coisa. Aí vem os mais jovens, que são mais relutantes nisso, mas são considerados como estão atrapalhando a vida do clube. Isso também eu ouvi muitas vezes quando fazia críticas à gestão. Eu saí de São Paulo em 2011, como profissional, janeiro de 2011. Voltei em 16 num socorro, saindo da CBF para ajudar o futebol em alguns meses e retornei à CBF. Nunca tive cargo estatutário no São Paulo, só mesmo trabalhando profissionalmente. Aliás, fui criticado pelo presidente que saiu porque eu era remunerado e que então eu não tinha aquela coisa do são paulinismo, né? Porque eu, como fui assalariado, eu não era igual aos abnegados. Olha que coisa incoerente, né? Porém, o tempo passa, as pessoas vão ocupando cargos políticos e a máquina vai inflando. E eu sempre disse que aos idosos você homenageia, aos jovens você presenteia. E essa é a política de coalizão dos Juntos pelo São Paulo. E assim ele fez uma grande maioria
que as pessoas apostam, quando eu digo muito na ideia do marketing, que fala bem, vai indo bem, só que as contas, e a minha crítica aqui nunca foi pessoal, foi simplesmente as críticas aos números. O São Paulo fez, na gestão Casares, 500 milhões de dívida em 5 anos, 100 milhões por ano. É um absurdo, é um absurdo. E a gente batia nisso na aprovação de contas, 50 heróis da resistência, conselheiros de oposição, falavam não, criticavam e eram, muitas vezes, ridicularizados e até chamados de não são paulinos. Aí um dia as coisas vêm à tona, a verdade sempre vem à tona. Eu não diria nem a verdade de questões de polícia, mas a verdade das questões práticas, fáticas, ou seja, um clube que deve, um clube que não tem controle sobre os salários dos atletas, um clube que vende maus jogadores, e aí as coisas realmente vêm, a verdade vem à tona e o Conselho abriu os olhos, aqueles que eram muito próximos também abriram os olhos e abandonaram a gestão, essa é a verdade. Doutor Marco Aurélio, o senhor falou dos cardeais, né? E isso tem a ver com uma pergunta que um ouvinte nosso mandou aqui, o ouvinte Laércio. Ele quer saber se pessoas ligadas à história do São Paulo não deveriam participar mais da gestão e também do departamento de futebol. Ele citou o senhor, citou o Muricy Ramalho, entre outros exemplos. Qual que é a visão do senhor acerca disso? Bom, o Muricy está há 5 anos na gestão Casares. É meu amigo e irmão, adoro o Muricy. Mas eu acho que eles são muito mais escudos de gestão política do que, na prática, ouvidos como profissionais. Então, nessa gestão Leco e depois o Casares, nós tivemos passando pelo futebol Ricardo Rocha, Pintado, Lugano, Raí, Muricy. Os campeões do mundo passaram por lá, o maior ícone, o Rogério Ceni como treinador. Então, você vê que não é bem a questão de você dar oportunidade a esses grandes nomes, como o próprio Muricy, é você deixá-los fazer aquilo que é necessário. Mas nos bastidores, nas decisões que são centralizadas na diretoria e no presidente, pouco se pode fazer para tentar interferir. Quando eu senti que eu não consegui interferir, em 2011, eu saí. De uma forma absolutamente normal. Olha, não estou satisfeito, está na hora de eu sair e tal. Saí, continuei ajudando como podia e pronto. E muita gente começa a falar, mas você fez parte. Claro que eu fiz parte, todos fazem parte. É impossível um conselho e profissionais não fazerem parte de um processo de décadas, né? E quando se ganha, é bom. Quando se perde, é ultrapassado. Então, esse é o fenômeno de você julgar pontualmente. E a gente sempre bateu com essa gestão no sentido financeiro. A gente sempre questionou desmandos, pouca fala. Quando se falava no conselho, a voz era cortada, os tempos eram pequenos, você era abafado, aí vinham convites para conselheiros de oposição aderirem à situação, muitos aderiram. E aí o fim da história é esse que você está vendo. Para concluir, doutor Marco Aurélio, a gente está falando de números, então é muito difícil fazer uma projeção, mas haveria um prazo para imaginar que começando do zero, é impossível começar do zero, mas recomeçando, né, um prazo para o São Paulo voltar para o azul, financeira e eticamente, e aproveitando, pergunto, o senhor se colocaria como à frente desse processo, como presidente, como líder do conselho, enfim? Eu sempre digo que ninguém se autocandidata, né? Eu não vejo por que eu faria isso em meu nome. Eu acho que isso tem que ser feito com um grupo que reúna, escolha o melhor. Eu vou sempre colaborar com quem eu entender que vale a pena ser colaborado, pessoas éticas, pessoas confiáveis, pessoas que queiram o bem do São Paulo. Sempre vou estar do lado dessas pessoas, sempre. E não importa em que posição. Para mim não faz a mínima diferença ser candidato a presidente ou ser colaborador do presidente sem cargo nenhum. O importante é o São Paulo andar. Eu creio que todos os clubes brasileiros têm dívidas, inclusive Flamengo e Palmeiras, né? Eles têm alguma dívida, até porque só se faz empreendedorismo com dívida. Então não significa que alguma dívida seja ruim, mas uma dívida gigantesca, como tem São Paulo, Corinthians e outros clubes, é absolutamente difícil você fazer uma gestão primorosa. Então, eu acredito que o São Paulo, para sair um pouco da crise financeira, no mínimo 3 anos. No mínimo 3 anos para a gente poder vislumbrar
alguma coisa melhor e trazer uma gestão mais oxigenada, menos personalista. O personalismo é que arrebenta tudo. Aliás, a minha esposa sempre fala isso, né? O pecado favorito do diabo é a vaidade, né? Isso já diz no filme Advogado do Diabo. Então, a vaidade é o meu pecado favorito, e disso eu não morro. Eu não faço nenhuma questão de ser absolutamente nada no São Paulo, apenas alguém que possa zelar por ele. Aliás, belíssimo filme que o senhor citou. Nós conversamos aqui na Transamérica TMC com o Dr. Marco Aurélio Cunha, membro histórico, né, da Comissão Técnica do São Paulo desde os anos 80 e hoje conselheiro do São Paulo Futebol Clube. Um grande abraço, obrigado pela atenção à nossa equipe de reportagem aqui. Até uma próxima vez. Obrigado, Felipe, Estela, um abraço a todos são paulinos, que tenham uma manhã mais alegre, embora o momento seja triste. O São Paulo vê alguma luz no fim do túnel. Grande abraço a todos, bom fim de semana. Para o senhor também. E olha, apoiadores aqui, ó, torcedores do São Paulo mandando recadinho aqui. Boa. São Paulo, com muitas exclamações. São Paulo Futebol Clube aqui. O Valdir Costa dando seu apoio para esse momento difícil, né? Essa crise dentro do São Paulo. O Dr. Marco Aurélio Cunha, quando tinha os pôsteres dos times campeões, e o São Paulo foi muito campeão nos anos 80 e 90, ele aparecia lá de uniforme, do lado dos jogadores, do lado do Raí, do Cerezo e tal, de toda aquela turma lá, Miller, Careca, ele tem história para contar, viu? Um grande abraço, Dr. Marco Aurélio, um grande abraço. Obrigado, abraço a vocês, obrigado pelo carinho.